paz do Senhor. Quem está muito feliz, diga amém. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, fala boa noite, irmão. Olhe para quem está do outro lado, fala paz do Senhor. Estamos felizes na presença de Deus. Vamos pegar a palavra, a Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Continuamos ainda com a saga da TV. Acho que isso já está virando uma série. Só Deus. Então, pegue a Bíblia, ligue e compartilhe com a pessoa que estiver ao seu lado sem a Bíblia, sem o texto. Lucas capítulo 22, verso 19 e 20 fala assim. Lucas 22, 19. Tomou o pão, quem achou diga amém. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. E depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Amém? Se assente, queridos. Olhe para essa pessoa aí agora, fala, não conversa comigo agora. Amém? Fala para ele assim, o pastor às vezes é chato, ele para lá de cima para falar, não conversa. Quando eu falo isso é que alguém está conversando. Vamos entrar na presença de Deus, se possível, não vai beber água agora, não vá no banheiro, se possível, tá? Pastor, eu preciso, então vá, não tem problema. Mas vamos nos apegar àquilo que o texto, a palavra, quer falar conosco nessa noite. Pai, toda a nossa atenção será dada ao Senhor agora, ao dono da palavra. Que a nossa mente, que a nossa alma esteja aberta para ouvir e compreender a sua voz, compreender o seu chamado, compreender o que o Senhor tem para cada um de nós. Santo Espírito, nós te pedimos, fala ao nosso coração nessa noite. É o que nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Estamos hoje, queridos, no nosso Brasil, comemorando a Páscoa, falando a respeito da Páscoa, e assim como já foi ministrado aqui, poderosamente pelo pastor Jonatas, contando aquilo que nós estamos celebrando hoje através da ministração do louvor, a Páscoa do Senhor. E estamos diante desse texto, e como Jesus agora, como um bom judeu, ele vai também celebrar esse momento precioso para ele, que era a Páscoa. E alguns domingos atrás, não vou me recordar a data precisa, eu falei que Jesus ele dá a ordem aos seus discípulos, para que vá dois dos seus discípulos e preparem a Páscoa. E dois dos seus discípulos simplesmente saem, e antes deles sair, eles fazem a seguinte pergunta, a indagação: mas mestre, aonde o Senhor deseja que a gente prepare a Páscoa? Aonde o Senhor quer que façamos? E o Senhor explicitamente orienta os discípulos dizendo: olha, vocês vão sair na cidade, lembra, é Páscoa, então a cidade está abarrotada de gente, lembra dessa palavra? E vocês vão ver pessoas demais, mas quando vocês encontrarem um homem com um cântaro na mão,
Isso era uma questão de mulher fazer, um trabalho feminino. Não era um trabalho de homem buscar água, e a gente falou na mensagem aqui, só para você ligar a mensagem. Mas quando vocês encontrar um homem com um cântaro na mão, eu quero que vocês sigam ele. E quando vocês seguir ele vai te levar, ele vai te orientar até chegar ao lugar, ao local que eu tenho preparado para isso. E quando você chegar lá, eu quero que vocês preparem a Páscoa do Senhor. E eles acham esse homem com um cântaro na mão, eles seguem esse homem até uma casa. E ao chegar na casa, eles perguntam ao dono da casa, dizendo: o Senhor nos mandou aqui, Jesus nos mandou aqui para preparar a Páscoa. E esse homem agora, ele vai levar os discípulos até um andar superior, até um local, cenáculo é exatamente isso, um local mais alto, um local que está acima do nível do mar, acima do nível da terra, perdão. E ali eles são levados para o local de cima, naquela grande casa que logo depois vai caber 120 discípulos orando e sendo batizados com fogo e com poder. Eles ali começam a preparar a Páscoa do Senhor. E como Jesus, sendo um bom judeu, ele chega agora para a celebração dessa Páscoa. Vamos abrir um parênteses aqui na mensagem para você entender. Vamos até o Velho Testamento, e para quem não tem a ciência, para quem já conhece vai ficar ainda mais evidente, mas para quem não conhece, para não ficar perdido aqui na mensagem. Por que Jesus estava celebrando a Páscoa, que era uma festa celebrada desde a época do Egito? Ouça, vamos sair daqui do Novo Testamento, já retornamos, vamos lá no Velho Testamento agora. O povo de Israel está mais de 400 anos preso na terra da escravidão. Vou resumir isso aqui muito rápido. Eles estão presos na terra, sendo escravos de Faraó, sendo escravos do Egito. E diz o texto que agora o povo está cansado dessa escravidão e eles clamam a Deus. Eles clamam ao Senhor. O Senhor ouve o clamor do seu povo agora e levanta o libertador por nome de Moisés. E Moisés agora vai diante de Faraó, que era considerado um deus. O Egito era uma potência da época. Faraó era considerado um deus naquele tempo antigo. E agora chega Moisés diante de Faraó para fazer um pedido: olha, eu venho aqui no nome do grande eu sou, para tirar o povo da terra da escravidão e para levar esse povo até uma terra que mana leite e mel. O pedido consequentemente não é atendido. Faraó não abre mão do seu povo escravo, da sua mão de obra de graça. E Faraó diz: não tem negócio, não tem jeito, e não faço isso por nada. E aí começa-se a demonstração da glória de Deus no meio do Egito, com as 10 pragas que nós conhecemos. Vem as pragas sobre o Egito, e Faraó está enxergando agora o poder de Deus, a glória de Deus, através da vida desse homem, por nome de Moisés. O texto vai nos ensinar que vem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, oitava, nona, até chegar a 10ª praga. E agora Deus fala para Moisés o seguinte: olha, essa noite o meu anjo passará no meio desta terra. Eu quero que a ordem seja dada da seguinte forma: cada família entre dentro da sua casa. Se a família for pequena, vá com outra família, mas cada família agora se assente à mesa, mate um cordeiro e dá todas as instruções para que o povo de Israel fizesse isso, para que o povo hebreu fizesse isso. Entenda, até aqui eu estou te contando uma história bíblica, aquilo que aconteceu, mas já, para você entender aonde vamos chegar com o tema desta palavra hoje. O tema da palavra é o Evangelho do Pão e o Evangelho do Vinho. Repete comigo, vai: o Evangelho do Pão e o Evangelho do Vinho. Agora vai, só vocês: o Evangelho do Pão e o Evangelho do Vinho. Então o tema da nossa palavra é o Evangelho do Pão e Vinho. Perceba, queridos, por favor, até agora estamos ouvindo uma história e já você vai entender o porquê. Então a Páscoa agora é dita por Moisés a todo o povo hebreu, que vai ouvir, que vai praticar. Então Moisés dá a seguinte ordem: eu quero que vocês façam isso,
Eu quero que vocês entrem na casa, mas antes de entrar na casa, toma o sangue do cordeiro morto, e eu quero que vocês passem nos umbrais da porta da casa, e há de ser que a casa que estiver com este sangue será protegida. A Páscoa vem de passar por cima. Então o anjo do Senhor, quando enxergaria aquela marca na porta da casa, ele passaria sobre aquela casa sem atingir e sem fazer qualquer mal. Entenda, nessa mesma noite, eles entram para dentro de casa, e a ordem é: ainda que vocês ouçam gritos, ainda que vocês ouçam qualquer coisa, não saia para fora, permaneça na mesa, permaneça dentro da casa, porque o Senhor agirá no meio de vós nessa noite. Assim acontece, e o povo hebreu faz exatamente isso. O anjo do Senhor passa, e nessa noite é morto, meu irmão, todo o primogênito na terra do Egito. A Bíblia vai dizer para nós que todo primogênito, ou seja, o primeiro filho de todos os animais do Egito, de todos os filhos mais velhos dos egípcios, e também de Faraó, que era considerado um deus, até o filho de Faraó agora é morto. Até o filho de Faraó agora, ele é atingido pelas mãos de Deus, porque Deus está se levantando para dizer: esse é o meu povo, e quem domina, comanda sobre a face da terra é o Senhor que fez os céus e a terra. E perceba, nessa noite agora é morto todo o primogênito dos animais, e morto todos os filhos mais velhos agora, até o ponto que Faraó não aguenta mais sofrer, não aguenta mais tanta coisa, e diz: tá bom, vá, não aguento mais lutar contra o Deus de Israel, não aguento mais lutar contra o Deus de Moisés, não aguento mais, me levantar contra tudo isso. Olha a desgraça que está vindo sobre o Egito. E agora Faraó liberta, deixa o povo ir. E agora, em comemoração, meu irmão, a esse grande feito, o Senhor fala para Moisés: agora fala para o meu povo festejar a Páscoa de ano em ano, para que vocês jamais possam se esquecer do quão grandioso e poderoso é o Deus de Israel, o quanto Deus guarda, livra, protege, liberta, tira da escravidão, para que vocês possam ir para uma terra que mana leite e mel. E a Bíblia vai nos ensinar que uma vez a cada ano, todo hebreu, eles comemoravam agora a Páscoa, celebravam agora, e isso era trago de geração em geração, para que os filhos, para que os netos pudessem ouvir, entender, estar no coração o quão grande, o quão poderoso é o Deus de Israel, o quão grande, o quão poderoso é o Deus que eles acreditam e confiam, o quão grande, o quão poderoso é o Deus que o seu povo agora confiou. Então isso era para ser passado de geração para geração. E a festa da Páscoa, meu irmão, era simplesmente para celebrar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito e realizado para a glória de Deus. Agora fecha o parênteses aqui nessa história do Velho Testamento, volta comigo para o Novo Testamento. Jesus, como um bom judeu, ele vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Mas aquela noite é uma noite mais que especial, porque Jesus fala: olha, vamos celebrar a Páscoa, a mesa está preparada, a mesa está posta, a mesa está pronta. E agora chega Jesus e os seus discípulos para a celebração da Páscoa. Irmãos, agora entenda, nesse momento em que eles estão assentados à mesa, porque a Páscoa estava dizendo e apontava para Jesus. Por que o Senhor fez o povo de Israel lembrar a festa de ano em ano? Porque através daquele cordeiro eles foram guardados naquele tempo no Egito. Mas o Senhor estava demonstrando e mostrando para o seu povo: mas há de vir um cordeiro
único, um Cordeiro Santo, um Cordeiro poderoso, enviado pelo Senhor e que tira o pecado do mundo para a glória de Deus. Meu irmão, ouça isso por favor com atenção. O Senhor, Ele se assenta à mesa agora e Ele começa a instituir, a realizar. Ali é feito a última Páscoa de todos os tempos e a primeira ceia. Ali nós vemos uma vírgula, já não haverá mais a festa da Páscoa, agora haverá a celebração da ceia do Senhor para a glória do Pai. Em um texto vai dizer para nós que quando Jesus, ele vai para ser batizado por João, quando João Batista, aquele que pregava, aquele que anunciava, que batizava as pessoas em meio ao deserto, ele olha para o Senhor, ele mesmo diz, irmãos, olha as palavras de João por favor: eu vos batizo com água para arrependimento de pecados, mas eis aí aquele que está vindo e que não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, ele sim vos batizará com fogo e com poder. Ele está olhando e dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para a glória do Pai. Aí no batismo de Jesus, Jesus é imergido nas águas, Jesus é colocado nas águas por João Batista. Logo o Espírito Santo, numa forma corpórea de uma pomba, desce agora sobre a cabeça do mestre, sobre a cabeça de Jesus. Mas uma voz do céu audível para todas as pessoas ouvir, logo vem inundando os ouvidos de todas as pessoas e dizendo: eis aí o meu filho amado. E olha o que essa voz de Deus está dizendo: é a esse que vocês precisam dar ouvidos, é a esses que vocês precisam ouvir, é a esse que vocês precisam obedecer, é a esse que vocês precisam escutar, é a esse que vocês precisam obedecer. Eis aí o meu filho amado, a ele escutai-vos para a glória de Deus. Estamos nós aqui depois de 2000 anos ouvindo a voz de Jesus e dizendo para ele: obrigado, Cordeiro de Deus, Santo de Deus, e que tira os meus pecados a cada dia para a glória do Senhor. Oh glória, aleluia, aleluia. Quem pode aplaudir dando glória a Deus? Oh irmão, olha para mim aqui nos meus olhos e mergulha comigo nessa palavra. Jesus está agora na mesa com os seus discípulos. Imagina isso, imagina isso. Jesus está dizendo: olha, está aqui o meu pão que é partido por vós, está aqui o meu cálice que é o meu sangue, e eu divido agora, eu reparto com todos vocês. Porque há tempos atrás, Jesus está pregando e ele fala uma mensagem difícil de ser digerida, difícil de ser compreendida. O Senhor olha para os discípulos e fala assim para eles: olha, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. Irmãos, foi uma mensagem tão difícil de ser ouvida pelos discípulos que eles não entenderam nada. Outros olharam e disseram assim: não, canibalismo, a nossa religião não permite. A palavra foi tão complicada de ser ouvida que logo eles foram embora, abandonaram o mestre, deixaram Jesus para trás e seguiram os seus caminhos. O Senhor olha para os seus discípulos e diz: e vocês, querem ir embora junto também com eles? Pode ir. Aí levanta-se um no meio deles, não entendendo nada, e fala: olha Jesus, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? É uma mensagem que pregamos até hoje. Aonde vamos, se só a vida eterna sai dos seus lábios, se só a vida eterna vem do Senhor? Irmãos, entenda, agora na mesa, Jesus está com os discípulos e ele está assim: ó, aqui está o meu corpo, aqui está o meu sangue. Eu fico imaginando, sabe o que eu fico imaginando? Os discípulos falando:
agora eu estou entendendo aquela palavra que está lá atrás. Naquela época eu não entendi, as pessoas foram embora, mas nós permanecemos. Mas agora na mesa, porque na mesa é lugar de revelação, porque na mesa é lugar de propósito, na mesa é lugar de mistério sendo revelado, na mesa é lugar de intimidade, na mesa é um lugar que o Senhor vai revelar muitas coisas para você, para a glória de Deus. Agora deixa eu te dar uma palavra poderosa do Senhor. Ainda que você receba algo e não esteja entendendo lá nada, apenas confie, apenas acredite e continue caminhando, porque essa palavra que nós cremos, ela diz assim: aquele que permanecer até o fim, é esse que será salvo. Por que essa palavra fala isso, meu irmão? Porque na caminhada, na jornada, você vai enfrentar dificuldades, vai querer desistir em alguns momentos, mas aí nos recordamos: só aquele que permanecer até o fim, Tiago, é o que vai herdar a vida eterna. Só aquele que permanecer até o fim, Renan, é aquele que vai herdar a vida eterna. Então, quando nos lembramos disso, levantamos a nossa cabeça e continuamos a caminhar com o Senhor, porque só quem permanecer até o fim será salvo. Então, mesmo que você não entender nada numa hora difícil, meu irmão, como os discípulos, permaneça firme, permaneça caminhando, permaneça na trajetória, permaneça no caminho, porque mais hora ou menos hora, receba isso em nome de Jesus nessa noite. Mais hora ou menos hora, o Senhor vai se revelar tão profundamente a você, assim como os discípulos na mesa. Você vai dizer: aquele tempo eu não entendi nada, mas eu permaneci. Mas vai chegar uma hora que você vai dizer: agora sim eu estou entendendo. Eu não entendi nada lá, mas passou o tempo, eu estou entendendo agora aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Tem glória a Deus aqui comigo nessa noite ou não? Meu Deus, agora sim. Imagina eles na mesa: aquele tempo eu não entendi nada, mas agora sim, agora eu estou entendendo o que é o corpo, agora eu estou entendendo o que é o sangue, porque eles permaneceram. Permaneça, porque mais à frente você vai dizer: agora sim, eu estou entendendo. Mas vamos lá para a Bíblia, o porquê o evangelho do pão. Porque no verso 19, aonde lemos, está assim, ó: tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue a vocês. Este é o meu corpo entregue ou entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Entenda, meu irmão, mergulha comigo aqui. Por que o evangelho do pão e do vinho? Porque o evangelho de Jesus é um evangelho do pão. O pão simboliza o seu corpo sendo partido por cada um de nós. É um momento de comunhão, é um momento de sentar à mesa. Se quiser anotar, abrir, fique à vontade, mas seja rápido. João capítulo 6, verso 35. João 6,35 está escrito, palavras de Jesus: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Pula para o versículo 48 que diz assim, ó: eu sou o pão da vida. Pula para o verso 51 que diz assim, ó: agora escute isso e receba na sua alma: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Está entendendo? Então entenda, quem que é o pão do evangelho? É Jesus. É o Senhor que foi partido por cada um de nós. Por que o evangelho do pão? Porque entenda que o pão simboliza principalmente as necessidades básicas da vida humana.
é o sustento da vida, é a substância que precisamos para poder viver. Na Bíblia, o pão representa a comida essencial para viver. Deus é quem providencia o pão que precisamos para viver. Então é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece em tempos difíceis, sendo o nosso alimento principal para a glória de Jesus. Sabe o que é, irmão? Olha para mim nos meus olhos aqui. No Brasil, o principal alimento o que é? Arroz e feijão para nós. É o principal alimento na nossa cultura para a gente poder se alimentar, comer e viver. Mas numa grande parte dos países, como Israel, por exemplo, e quando eu estive lá, é uma infinidade de pão em cima da mesa a todo momento. O principal alimento de Israel e o principal alimento em muitos lugares do mundo para sobreviver é o pão. No Brasil, na nossa cultura, é arroz e feijão, mas em muitos lugares do mundo, o principal alimento é o pão. Entenda só, olha o que o Senhor está dizendo: eu sou o principal alimento da vida de vocês. Sabe aquela hora que tiver difícil, sou eu que vou sustentar. Sabe aquela hora que tiver complicado, eu serei o alimento, eu darei força, eu colocarei de pé, diz o Senhor que fez os céus e a terra. Agora, mas nós não precisamos apenas do pão normal para viver, precisamos do pão espiritual. Jesus é o pão que nos mantém espiritualmente vivos para a glória de Deus. É Ele, meu irmão, que através do seu corpo nos dá vida e vida com abundância, vida e vida em Cristo para a glória do Pai. Então o evangelho do pão é o evangelho de Jesus. Ele é o alimento necessário para as nossas vidas, para nos colocar de pé, para levantar nossa cabeça, para dizer: vai, filho, eu sou contigo. Ainda que o seu barco, ainda que aconteça, ainda que venham as dificuldades, eu estarei com vocês, alimentando com o meu pão para a glória de Deus. É tão incrível. Para quem conhece a Bíblia, o povo vai ficar 40 anos no deserto. Quantos anos? Mas tem um alimento que desce dos céus todas as manhãs. É um pão do céu, é um maná que fortalece eles em meio à jornada. O evangelho do pão, Jesus é o pão da vida. Pastor, o evangelho do pão eu entendi, mas tem um evangelho que é do vinho também. Versículo 20, depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança confirmada com o meu sangue. Fala comigo, com o meu sangue. Bem forte, vai, com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 14, apenas ouça se você quiser anotar. Lucas 1,14 diz: ele será o motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Jesus estava para nascer e olha a palavra: ele será o motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. O evangelho é o evangelho do pão, mas é o evangelho do vinho também, porque o evangelho do vinho é um evangelho de alegria e de satisfação, que tornou a vida mais do que uma mera existência. Entenda isso, por favor, queridos. Ouça, quem já não se perguntou para que eu nasci, para que eu vim a essa terra? Mas de repente o evangelho ele chega, de repente as boas novas vêm, de repente as boas novas invadem o
nosso coração, invadem os nossos ouvidos, e essa palavra, essa mensagem que é a mensagem do vinho, o evangelho do vinho é o evangelho de alegria e é um evangelho de satisfação para a glória de Deus. Eu não sei você, mas viver com Jesus é a coisa mais satisfatória da minha vida. Eu não sei para você, mas viver com Jesus é a coisa mais alegre que tem na minha história, ter encontrado Ele. Oh meu irmão, esse evangelho que as boas notícias e as boas novas nos alcançou para a glória de Deus. Nos alcançou, foi pela morte que temos vida, foi pelo seu sacrifício que somos salvos. Esse é o evangelho da cruz, essa é a mensagem que precisamos pregar todos os dias, porque é uma ordem de Cristo. Essa mensagem estará nos seus lábios até que Ele venha. Essa mensagem não tem prazo de validade. Essa mensagem nós não precisamos mais nada, não precisamos nem acrescentar nada e nem tirar nada, porque ela é completa e ela é suficiente. Alguns absurdos ouvimos, que a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia não precisa de atualização, ela é atualizada no ontem, no hoje, e será atualizada por toda a eternidade, até que Ele venha, para a glória de Deus. Ela é completa. Oh glória, é a boa notícia para o homem, é o que salva o homem, e não é apenas saber disso, meu irmão, mas é se apropriar dessa palavra, é se apropriar dessa mensagem, é crer nela de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Então comer e beber não é físico apenas, não é físico, mas é espiritual. A ceia é a apropriação, não é físico, é espiritual, é crer. Salvação é apropriar-se das palavras de Jesus. Então escute isso, por favor. Quando participamos da ceia, um texto que toda Santa Ceia lemos, que é 1 Coríntios capítulo 11, o verso 24 diz assim, lemos em toda a ceia: e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Vamos caminhar para o final da mensagem. Então, celebrar a ceia, participar da ceia, ceia é olhar para o passado. Pastor, o que é isso? Olha o que ele diz: façam isso em memória de mim. Entenda, quando se fala de memória, memória são cerimônias realizadas para lembrar datas de eventos importantes. Então, trazer a memória é um memorial, é uma forma de lembrar dele. Trazer a memória é trazer de volta a memória e não deixar se perder. Sabe quando tem bodas em todos os anos, e aí eu não vou saber falar, mas quando o casamento chega nos 25 anos, é bodas de... Vamos lá, irmão, me acompanha aí, tá dormindo ou não? Bodas de... Dá um cutucando no irmão e fala: prata, irmão. E quem é casado fala: vamos chegar lá. Amém? Teve gente que não disse amém, casado. Vamos chamar o Everton e a Karen. Quando chega a 50 anos é o quê? Bodas de ouro. E aí tem gente que celebra isso de novo, faz aquela cerimônia, mas não é para casar de novo porque a pessoa já casou lá atrás, mas faz daquilo um memorial, para lembrar: olha, são 25 anos de uma decisão importantíssima lá atrás. Memorial é trazer a memória.
saber de onde fomos tirados. Ceia é o momento de olhar para o passado, mas olhar para o passado só no retrovisor, irmão. Sabe um carro, quando você dirige, existe um para-brisa gigantesco, um espelhinho bem pequeno, porque o carro não é feito para você só olhar para trás, é olhar para trás de vez em quando, porque é para frente que se anda. Mas a ceia nós olhamos para trás, porque precisamos lembrar a poderosa obra que Jesus fez conosco. Irmão, o que seria de nós se não fosse o Evangelho? Aonde nós estaríamos agora se essa palavra não alcançasse o nosso coração? Aonde estaríamos nesse momento? Jesus libertou algumas pessoas aqui da depressão, da angústia, da síndrome do pânico. Jesus libertou algumas pessoas aqui dos remédios de tarja preta, de pessoas que eu conheço a história, que escreveu carta para deixar para sua família, para poder tirar a sua vida, mas o Evangelho alcançou. Eu conheço pessoas usuárias de drogas e que estava se acabando nas drogas, mas o Evangelho outrora alcançou. Conhecemos casamentos que outrora estava por um fio, que outrora seria destruído, mas de repente o Evangelho chegou e alcançou. Então, por favor, aonde estaríamos nós nessa hora, neste momento, neste domingo às 8h25 da noite, se o Evangelho não tivesse nos alcançado? Teve gente que Jesus precisou tirar de trás um tabaque, servindo a centro de umbanda, quimbanda, candomblé. Tem gente que Jesus teve que tirar do crime. Olha, aonde nós estaríamos nessa hora aqui? Ah, pastor, eu estaria num bar. Ah, pastor, eu estaria em tal lugar. Ah, pastor, talvez eu não estaria nem vivo pela vida que eu levava e os livramentos que o Senhor me deu. Pois é, meu irmão. E hoje você está aqui e vai se assentar à mesa com o Cordeiro. Hoje você está aqui porque alguém que venceu a morte te chamou. Hoje você está aqui e Ele está dizendo para você: pois é, você era assim, você era desse jeito, você era um instrumento nas mãos do diabo, você era um incrédulo, mas eu escolhi a vós, eu escolhi a vós, eu escolhi a vós, diz o Senhor. Dá para fechar os seus olhos só um pouquinho e olha nesse retrovisor e olha da onde o Senhor te tirou. Pastor, eu estou chegando agora aqui nessa noite, então pode abrir o seu coração, porque a obra de Jesus está começando na sua vida. Porque se você está aqui nessa noite, Ele está te chamando para uma nova vida. Eu estou há tanto tempo andando com Jesus e apaixonado por Ele, que eu não consigo nem imaginar minha vida sem Ele, irmão. É uma coisa tão maluca. Eu estou há tantos anos andando com Ele e apaixonado que eu não consigo imaginar. É difícil trazer a memória, pastor Vando, sem Ele, sem a presença dEle, sem o chamado dEle.
sem ouvir a sua voz, porque é apaixonante andar com Ele. É apaixonante andar com Ele. É apaixonante sentar à sua mesa. Eu não sei como tem algumas pessoas que levam uma vida com Cristo tão relapsa, tão longe. Jesus está te chamando, vem para a mesa, porque é lugar de intimidade. Deixa eu correr porque o tempo voa. Olhar para a ceia, participar da ceia. Ceia é olhar para o passado, mas ceia também é olhar para o futuro. 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia também é olhar para o futuro. É olhar e falar assim: já passei da morte para a vida eterna. Está selado isso? Olhar para a ceia e falar assim: não tenho mais medo, nada. Cristo vive em mim. E eu vou viver apaixonadamente, eu vou viver o meu chamado, eu vou viver o meu propósito. Olha o que Ele está dizendo. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam. Irmãos, nós somos chamados para anunciar a morte dEle até que Ele venha. Porque quando eu olho para o futuro, Ele virá. Ele voltará para buscar a sua noiva. Ele voltará para buscar a sua igreja. Oh, irmão, a Páscoa é a celebração da ressurreição, daquele que não abandonou aquilo que Ele mesmo falou. Porque nós conhecemos histórias de muitas pessoas. Podemos citar Buda, podemos citar, sei lá, os nomes, Joseph Smith e algumas outras pessoas que vai criar suas religiões e suas crenças, mas a morte vai chegar para essas pessoas, como chega para todos, e não puderam fazer absolutamente nada. A morte também chegou para o nosso Senhor, e nós nunca vamos deixar de anunciar isso até que Ele venha. E a preocupação foi tanta, colocaram Ele dentro daquele sepulcro, uma pedra pesadíssima foi rolada para que fechasse o sepulcro. Soldados romanos foram colocados na porta para dizer: vigiem, para que ninguém tire o corpo dele daí, para que ninguém levante mentiras dele. Mas nada disso pôde parar o Cordeiro de Deus. Oh, irmão, a pedra teve que ser rolada. Ele se levantou da morte. Ele mesmo disse: ó inferno, ó morte, aonde estão os seus aguilhões? Ele ressuscitou dentre os mortos e vivo está, porque Ele não abandona aquele que está com Ele, para a glória de Deus. Chegaram as mulheres que tiveram que ouvir: porque procura aquele que está vivo entre os mortos? Vai, porque Ele ressuscitou. Olhar para o futuro, queridos, é saber que mais de 500 testemunhas viram Jesus depois de ressurreto. Olhar para o futuro é saber que no meio de tantos judeus, Ele estava sendo levado aos céus.
E de repente aqueles homens, sem entender, vindo os pés de Jesus sendo tirado da terra, o céu se abrindo e ele indo de volta para o seu lar, para a sua casa, para os céus. Mas aí vem 2 anjos dizendo: o que vocês estão olhando, varões galileus? Aquele que vocês estão enxergando agora subir, ele mesmo voltará para buscar a sua igreja para a glória de Deus. Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá para buscar a sua noiva. E ceia, para a gente terminar, é olhar para o passado, é olhar para o futuro, mas é olhar para dentro de nós. Esse momento é para você olhar para dentro de você. 1 Coríntios 11, 28 está escrito: examine-se o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. A ceia faz a gente olhar para dentro de nós. A ceia faz a gente se consertar, irmão. A ceia faz a gente melhorar. A ceia faz a gente orar a Deus. Sabe por quê? Eu nasci num berço cristão. Quem sabe minha história sabe disso. Muitas partes excelentes, mas algumas partes religiosíssimas. Eu via muita gente que fez qualquer coisa no decorrer do mês. Chegava na ceia, essas pessoas se avaliavam e diziam: não vou participar porque eu não estou bem, eu não estou pronto, falhei, errei esse mês. Já viveu isso? Quem já passou por isso? Então a pessoa avaliava-se e não participava. Mas olhando para o texto, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba desse cálice. O texto não está falando: examine-se, pois, o homem a si mesmo e não participe. Mas entre o examinar e o participar, tem algo aí. E o que é? Conserto, melhora, mudança. Está entendendo isso? Porque eu já vi vários fazerem isso. O ser humano que se autoavalia e fala: não vou participar, é porque ele não quer sair do erro. E o problema não é a ceia, irmão. O problema é Jesus que morreu por você. Então quando você faz isso: eu estou me avaliando e não vou participar porque eu não quero mudança, eu não quero conversão, eu estou dando um tapa na cara de Jesus e falando: não estou nem aí pela obra que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário, pagando os meus pecados. O texto está dizendo assim, ó: examine-se o homem a si mesmo e então coma deste pão. O que eu aprendo no examinar? Eu preciso falar assim: Senhor, estou me examinando. Menti esse mês, falhei esse mês, fiz isso esse mês, pisei na bola esse mês. Mas Jesus, eu estou me consertando aqui nessa noite, porque eu quero ser melhor do que eu fui esse mês passado. Eu quero não errar mais nesses mesmos erros. Eu preciso me autoavaliar, me reconciliar, orar e participar, para eu viver com o Senhor de todo o meu coração e de toda a minha alma. É isso que a palavra de Deus está falando para nós. Então entre o examinar e o comer, tem que ter um arrependimento, tem que ter um conserto. Porque, irmão, a palavra pecado é transgredir uma lei. A palavra pecado significa errar o alvo. Talvez você errou o alvo na sua vida, sabe, mas levante a sua cabeça, irmão, porque o Senhor está falando: olha, examine-se o homem a si mesmo, então coma, então participe, então continue, então melhore, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós, para a glória de Deus.
Sabe quando colocamos uma rota no GPS e cada cristão colocou essa rota no GPS? Eu vou para o céu, é o céu que eu quero ir, é o céu que eu quero habitar, e eu estou caminhando, mas sabe, no carro, quando você entra numa rua errada e logo o GPS diz: olha, você precisa recalcular a rota, e ele recalcula a rota rapidamente. É isso, você pecou, você errou. Jesus está falando para você: recalcule a rota aqui, meu irmão, peça perdão, minha irmã, e continue caminhando, porque o destino é o céu. Aleluia! Fica de pé, por favor. Santo. Então termina a palavra dizendo assim, ó: o evangelho do pão e o evangelho do vinho. Pão é a substância, alimento, sustento, e vinho é a alegria, a satisfação, é o estar completo. É isso que Jesus quer para você. Já já nós vamos orar para poder celebrar a ceia. Essa noite é uma noite de celebração. Viemos celebrar Jesus. Hoje é uma noite de festa. Mas eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Sabe, Jesus morreu por você. Ele entregou a sua vida por você. E ele disse assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele morreu para que você tivesse salvação, para que os seus pecados, que certamente te condenariam, não te condenem mais. Ele pagou o preço pela tua alma. Mas você precisa reconhecer isso. Você precisa entregar a sua vida. Você precisa obedecer aquilo que ele mesmo disse: vinde a mim. Eu queria fazer uma pergunta nessa noite. Talvez você nunca colocou essa rota no seu GPS da vida, dizendo: Jesus, eu quero ir para o céu. O Senhor ressuscitou para que eu tenha vida e vida com abundância. Ele mesmo diz: eu vim para que vocês tenham vida e uma vida abundante. Então há alguém nessa noite que deseja de verdade entregar a sua vida para Jesus. É um ato de fé, é um ato de coragem, é um ato de decisão, de entrega. E só basta levantar sua mão para o céu. Então deixa eu te fazer talvez a pergunta mais, talvez não, deixa eu te fazer a pergunta mais importante da sua vida, se você nunca recebeu Jesus. Alguém nessa noite que deseja colocar no GPS: Jesus, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu. Alguém que nunca recebeu Jesus antes, mas hoje você quer receber no seu lugar mesmo.